Olá, tudo bem? Eu vim aqui fazer um relato. Vou tentar resumir o máximo que eu conseguir o meu relato, a pedido do meu amigo Anderson, que eu acredito que é um amigo já de várias passagens aí, várias encarnações. É, o pedido para fazer o relato ele foi concentrado na minha experiência de saída do Brasil rumo a Londres. Então eu gostaria de fazer só uma introdução para ficar uma coisa mais completa possível, de que meu nome é Alexandre Papa Sérgio, pertenço à comunidade Professor Vasconcelos e estou frequentando, às vezes, a comunidade em Brixton, da Soka Gakkai, London, hoje. Eu tenho uma vivência com religião onde eu já passei por Umbanda, kardecismo, um pouquinho de catolicismo na infância e tive também uma experiência em igreja evangélica. E na maioria das religiões em que eu passei, me acrescentaram muito em ensinamentos, principalmente as vertentes espiritualistas, que lidam, cada um a seu modo, com a questão de causa e efeito. A parte de religiões que não me acrescentaram muito, eu vou procurar não falar. Então, eu conheci o budismo através do Anderson, e na época eu trabalhava com Uber, eu já havia me afastado das atividades do Corpo de Bombeiros, onde eu trabalhei durante 12 anos, e chegou um determinado momento da minha vida onde eu quis a elevação da minha condição de vida, não só espiritual, não só a parte emocional, psicológica. Eu me trato, possuo um problema de saúde um pouco, eu diria, chato, desculpa usar esse termo, que é transtorno afetivo bipolar e que sempre me atrapalhou muito, sempre me impediu de avançar, como acontece com a maioria das pessoas que possuem esse problema. Então, eu conheci o budismo através do Anderson, comecei a indagá-lo. Na época nós praticávamos Muay Thai juntos, num clube que frequentávamos. E ele foi me passando algumas coisas, foi iniciando ali um shakubuku. Trocávamos muita ideia, eu mandava para ele muitas informações do que eu sabia a respeito da minha vivência religiosa e ele começou a fazer shakubuku comigo, falando de causa e efeito, falando das questões da eficácia do Daimoku. E eu comecei a praticar Daimoku aleatoriamente, dirigindo, na escada de casa, no banho. E aos poucos ele foi falando que seria interessante, já que eu estava praticando tanto assim, haver uma conversão para que eu pudesse receber em casa o Gohonzo. Então eu recebi o Gohonzo, depois de um certo tempo, houve uma reunião com membros, com valorosos homens aí, e mulheres da nossa comunidade, que na época era Azevedo Costa, foi o Toninho em casa, e foi aprovada a ideia de eu receber o Gohonzo. Foi uma cerimônia muito bonita lá na Soka Gakkai, na Liberdade. Comecei a praticar diante do Gohonzo. E tive oscilações na minha fé e na minha visão, acredito que normais, que todo mundo passa por esses níveis de oscilação. Tinha dias que eu fazia o Nam-myoho Renge-kyo com a certeza de que estava usando a ferramenta mais poderosa do universo, e tinha dias que eu fazia o Nam-myoho Renge-kyo perguntando para mim mesmo o que é que eu estou fazendo. E a gente sabe que o mestre Ikeda, ele nos orienta a fazer, mesmo quando vem esse dia mal, mesmo quando vem esse desânimo, ele fala para que nós possamos desenvolver este caráter de prática, esta reação ao desânimo, fazendo Daimoku. Porque nós, budistas, acreditamos que não estamos aqui uma primeira vez, então a gente traz conosco adversidades, maldades e adversidades, obstáculos se manifestam, e nós, quando praticamos, temos
oportunidade. A cada frase que a gente diz Nam-myoho Renge-kyo é um verdadeiro, entre aspas, né? Nós não acreditamos em milagre, tudo tem uma relação causal, mas eu vou usar esse termo, entre aspas. Um verdadeiro milagre acontece no universo em termos dele conspirar a nosso favor. E eu fui praticando. A minha família, a minha esposa, a minha filha, os meus 2 filhos pequenos ainda não tiveram a oportunidade de fazer a sua escolha, mas elas são espíritas. E foi pela primeira vez na minha vida em que eu estava numa doutrina. Eu sempre fui muito impositivo. Nas religiões que eu passava, eu queria convencer as pessoas a que elas pudessem... elas pudessem não, que elas me obedecessem, né? Que elas viessem para a religião em que eu estava, sem respeitar muito o livre-arbítrio, a livre escolha de cada um. E pela primeira vez, um dos efeitos do Daimoku foi esse, eu passei a respeitar e a dialogar e entender até de uma maneira mais clara o espiritismo ao qual minha esposa e minha filha escolheram. E dentro de cada texto, dentro de cada shakubuku que se formava dentro de casa,